Boa noite, amados irmãos, amadas irmãs. Como é bom estarmos juntos novamente, como a noiva do Senhor, como o corpo de Cristo. Como é bom estarmos juntos novamente buscando o Senhor e juntos desfrutarmos a palavra do Senhor. É por meio da palavra do Senhor que nós ganhamos vida, ganhamos o alimento para o nosso crescimento e ganhamos forças para prosseguirmos na nossa jornada aqui na terra rumo ao reino. Louvado seja o Senhor. Nós sabemos que vivemos uma época onde há iniquidade operando e também muitas palavras de engano, palavras que pervertem, palavras que corroem como câncer. Exatamente em momentos como esses, onde há tantas mentiras sendo espalhadas, onde há tantos espíritos enganadores e ensinos de demônios, nós podemos desfrutar da palavra de Deus, da pura palavra de Deus, porque estamos na igreja, que é a coluna e base da verdade. Em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 19, nós temos o seguinte: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo. O Senhor conhece os que lhe pertencem, e mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Esse é um versículo muito importante, porque é um versículo que se refere à igreja. Esse versículo diz: o firme fundamento de Deus permanece. O fundamento aqui não se refere a Cristo como fundamento da igreja, de acordo com 1 Coríntios capítulo 3, né? Ali mostra que Cristo é o fundamento da igreja. Mas o fundamento aqui se refere à igreja como fundamento da verdade, porque a igreja é coluna e base da verdade. Essa base é esse fundamento que está em 1 Timóteo 3,15. A igreja, então, aqui é o firme fundamento de Deus, porque é na igreja que a verdade de Deus se expressa. E ainda mais, esse fundamento é firme, por quê? Porque a igreja é constituída com a vida divina, com a vida de Cristo, com a vida do Senhor. E é uma vida que tem características muito especiais. Por exemplo, Hebreus capítulo 7, versículo 16 diz: constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder da vida indissolúvel. A vida divina é uma vida indissolúvel, é uma vida indestrutível. Em outras palavras, é uma vida invencível. Nada consegue vencer essa vida. E pelo fato da igreja ter essa vida, a igreja como base da verdade, como fundamento, é firme. Por isso aqui fala de um firme fundamento. Louvado seja o Senhor. Então a igreja, como o fundamento, a base da verdade, permanece firme, apesar de todos os ataques do inimigo, apesar de tantas mentiras, enganos e palavras de morte. Em Atos 2, 24, mostra ainda o poder dessa vida. Esse versículo diz: ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porque não era possível fosse retido por ela. Porque essa vida é uma vida de ressurreição. A morte não consegue reter essa vida.
Louvado seja o Senhor. Então, a igreja, pelo fato de ter a vida de Deus, é a base da verdade, é um firme fundamento de Deus. Tá certo? E aqui diz uma coisa: o firme fundamento de Deus permanece. Por quê? Ninguém consegue derrubar a igreja pelo fato da igreja ter a vida divina, ter a vida do Senhor. Então, o firme fundamento de Deus permanece, apesar de todos os ataques. Podemos ver, então, amados irmãos, amadas irmãs, a importância de nós nos apegarmos à palavra de Deus. Se nós temos a palavra de Deus, principalmente a palavra fundamental, nós ficaremos firmes, nós permaneceremos firmes, apesar dos ataques do inimigo. E aqui diz: o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo. Isso é algo muito importante. Então, este fundamento tem um selo. E nesse selo há duas afirmações, há duas inscrições. Quais são essas duas afirmações que estão nesse selo que está no fundamento de Deus? Primeira afirmação é: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E a segunda afirmação nesse selo é: aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Então, a igreja, como fundamento de Deus, como base da verdade, como coluna e base da verdade, possui, então, um selo com duas inscrições, com duas frases. Isso é uma coisa maravilhosa. E essas duas frases, essas duas inscrições, se referem a dois aspectos, a dois lados. Primeiramente, o lado do Senhor. Aqui diz: o Senhor conhece os que lhe pertencem. Que afirmação tremenda, amados irmãos, amadas irmãs. A igreja é composta por aqueles que pertencem ao Senhor. Por quê? Porque são essas pessoas que o Senhor comprou com seu precioso sangue. São essas pessoas que foram geradas, nasceram de novo, se tornaram filhos de Deus. E aqui diz: o Senhor conhece os que lhe pertencem. O Senhor conhece cada um que é do seu povo. Não é algo maravilhoso? Você sabe, a igreja, então, de acordo com esse versículo, a igreja tem um selo e nesse selo está escrito: o Senhor conhece os que lhe pertencem. Louvado seja o Senhor. Essa é uma tremenda afirmação. O Senhor conhece, nos conhece. Por quê? Porque nós pertencemos a Ele. Naum, capítulo 1, versículo 7 diz: o Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. O Senhor conhece os que nele se refugiam. Louvado seja o Senhor, porque o Senhor é fortaleza no dia da angústia para aqueles que lhe pertencem. Em Números, capítulo 16, versículo 5, nos é dito: e falou a Corá e a todo o seu grupo, dizendo: amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem é dele e quem é o santo que ele fará chegar a si. Aquele a quem escolher fará chegar a si. Aleluia!
Oh, um dia o Senhor fará saber quem é dele. Aleluia, nós somos dele. Então a igreja é composta por aqueles que pertencem ao Senhor. O Senhor diz: esses são meus. O Senhor fará saber quem é dele e quem é o santo que ele fará chegar a si. Aquele a quem escolher fará chegar a si. Nós que pertencemos a ele, ele nos faz chegar a ele. Que bom, nós podemos nos aproximar de Deus sem medo, porque nós pertencemos a ele. Não é maravilhoso, amados irmãos, amadas irmãs? E ainda mais, Evangelho de João, capítulo 10, versículo 14, que diz: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Isso tem tudo a ver com essa afirmação: o Senhor conhece os que lhe pertencem. O Senhor disse: eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas. Está vendo? Ele conhece aqueles que são dele. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. E no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 27, nos é dito: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Isso é algo maravilhoso. Esse versículo mostra que o Senhor, para o universo inteiro, ele declara, ele põe um selo na igreja, que é o fundamento da verdade e é o firme fundamento de Deus que permanece porque é constituído com a vida divina. Então a igreja tem um selo e esse selo está escrito, tem uma inscrição: o Senhor conhece os que lhe pertencem. Aleluia! Você leva essa marca também. Eu levo essa marca. Louvado seja o Senhor. Por quê? Porque um dia nós recebemos a vida do Senhor e agora nós temos uma união orgânica com o Senhor. Isso faz com que nós nos tornemos um com o Senhor e também faz com que o Senhor se torne nosso. Nós pertencemos ao Senhor e o Senhor pertence a nós. Isso é igreja. Esses somos nós. Tá? Como nós falamos, né? Então, nesse selo, há duas afirmações, há duas inscrições. O primeiro, o Senhor conhece os que lhe pertencem. A outra inscrição, a outra afirmação é: aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Professar significa fazer menção, falar. Também significa levar o nome de uma pessoa ou coisa, no original grego. Ou proferir, chamar, declarar esse nome. Nós somos aqueles que invocam o nome do Senhor. Então podemos dizer assim: afastem-se da injustiça todo aquele que invoca o nome do Senhor, porque nós levamos esse nome, nós confessamos esse nome e nós declaramos esse nome. Aqui nos mostra o resultado dessa vida divina em nós, é que essa vida nos faz ficar longe da injustiça, nos faz com que nós nos apartemos da injustiça. Essa vida nos afasta da injustiça, nos mantém irrepreensíveis no seu nome.
Então, olha só, o Senhor conhece os que lhe pertencem. Isso é do lado do Senhor. E aqueles que invocam o nome do Senhor, aqueles que confessam, que professam o nome do Senhor, se apartam da injustiça. Em outras palavras, o Senhor está afirmando aqui, nessa porção, que aqueles que invocam o seu nome levam uma vida santa. Então temos dois lados. O lado do Senhor que diz, o Senhor conhece os que lhe pertencem. E o outro lado se refere ao nosso lado. Nós falamos, é uma declaração. Nós que invocamos o nome do Senhor, nos apartamos da injustiça para vivermos uma vida santa. Todos aqueles que ganham a vida de Deus não amam a injustiça, não amam a vida mundana. A vida divina é uma vida santa. Eu pertenço ao Senhor. E pelo fato de eu ter a vida divina, eu quero viver uma vida santa. Eu quero me afastar da injustiça. Sabe? Quando estamos no Espírito, nós não amamos o pecado. Nós odiamos o pecado. Então, como é importante nós invocarmos o nome do Senhor, professarmos o nome do Senhor, nos unirmos ao Senhor, porque nós somos dele. Romanos capítulo 10, versículo 13 diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Isso está totalmente vinculado a essa segunda afirmação, que é aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. E em 2 Timóteo 2:22 diz: foge outro sim das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Está vendo? Aqueles que de coração puro invocam o Senhor, esses seguem a justiça, não a injustiça. Seguem a justiça, a fé, o amor e a paz. Não é maravilhoso? Então, a igreja traz em si esse selo, com essas duas afirmações, com esses dois aspectos, testificando que a vida do Senhor nos torna dele, faz com que nós sejamos dele, e também essa vida do Senhor nos protege, nos guarda de toda a injustiça. O desejo de Deus é que esse selo esteja também em cada um de nós. Que nós tenhamos esse selo, essa marca, com essas duas afirmações. O Senhor conhece os que lhe pertencem. Em outras palavras, eu pertenço ao Senhor, eu sou dele. E a outra afirmação é: eu professo, eu confesso esse nome, eu me afasto de toda a injustiça. E isso é algo vivo e real. A igreja, como coluna e base da verdade, tem este selo, com essas duas inscrições, com essas duas afirmações. Isso é muito importante, por quê? Porque hoje existe a chamada cristandade. É algo muito grande. Ali há verdadeiros cristãos e há falsos cristãos. Quando nós estudamos Mateus capítulo 13, mostrando todas aquelas parábolas, foi falado sobre a questão da realidade do reino e também da aparência do reino. A aparência do reino é algo grande, mas a realidade do reino
é algo bem menor. Porque a aparência só tem uma forma exterior, a realidade é que é algo verdadeiro. Por isso que em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 20 diz: ora, numa grande casa, não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro. Alguns para honra, outros, porém, para desonra. A casa de Deus, como coluna e base da verdade, é a igreja genuína. É a casa de Deus genuína, com a natureza divina, né? Com todas as características, é o fundamento, a base da verdade. Mas aqui em 2 Timóteo 2,20, quando fala da grande casa, numa grande casa, nós temos aí já algo misturado. Temos o que é verdadeiro e temos o que é falso. Está tudo ali juntos nessa grande casa. E aqui diz que nessa grande casa não há somente utensílios de ouro e prata, há também de madeira e de barro. Então você pode ver, nós temos aqui utensílios de naturezas diferentes. Nós temos, e aí o versículo diz, alguns para honra, outros, porém, para desonra. Porque aqui está falando de uma grande casa, da cristandade em geral, que inclui verdadeiros cristãos e falsos cristãos. Aqui nós podemos ver utensílios que são vasos de ouro e de prata. Nós sabemos que ouro se refere à natureza divina e prata se refere à obra da redenção. Então, nós temos aqui aqueles verdadeiramente salvos, aqueles que são utensílios de ouro e de prata. Esses têm a natureza divina e também foram pessoas redimidas. Esses são esses que foram salvos. Agora, aqui nós também temos os utensílios de madeira e de barro, que são para desonra. Então, de ouro e prata são para honra, e de madeira e de barro são para desonra. Então, se refere ao quê? A natureza humana caída. Por um lado, nós temos esses vasos de honra, esses que nasceram de Deus, têm, claro, a natureza humana regenerada e eles têm também a vida divina. Foram redimidos, são vasos de ouro e de prata, utensílios de ouro e de prata são para honra. Esses de madeira e de barro se refere à natureza humana. Madeira é natureza humana e barro é realmente ser humano caído. É da terra, é do chão. São os falsos cristãos. Então, hoje, nessa terra, nessa grande casa, na chamada cristandade, há esses dois tipos. Mas agora eu quero fazer uma pergunta. E esses utensílios de madeira e de barro, existe alguma esperança para eles? Existe. E é por isso que nós pregamos o evangelho. E é também por isso que nós cuidamos das pessoas. Olha só o que diz o versículo 21. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra.
Olha só, esse versículo fala algo muito importante. Fala de alguém se convertendo ao Senhor. Porque aqui diz, pois se alguém a si mesmo se purificar destes erros. Então ele tem que tomar uma atitude para ser purificado destes erros. E aqui diz, será utensílio para a honra. Quer dizer que no seu estado inicial é um utensílio para desonra, mas um utensílio para desonra pode se tornar um utensílio para honra. Mas para que isso aconteça, a necessidade que essa pessoa se purifique. Como vai se purificar? Crendo no Senhor e aplicando pela fé o sangue purificador de Cristo. 1 João, capítulo 1, versículo 7 diz, se porém andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Está vendo? Aqui é uma purificação dos pecados, aplicando o sangue de Jesus. E em 1 João capítulo 2, versículos 1 e 2, nos é dito, filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. O Senhor, ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ele é aquele que apaziguou a Deus por meio da sua obra redentora, por meio do seu sangue. E ele é o nosso advogado. Se nós pecarmos, ele intercede por nós. Um outro ponto, como alguém se purifica desse pecado? Nós vimos, aplicando pela fé o sangue, crer no poder do sangue, crer na morte do Senhor. E se alguém crê, ele a si mesmo se purifica. Outro passo é orar ao Senhor, receber o Espírito de Deus que nos santifica e, como resultado, nós somos purificados. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicados. Aqui nos diz que nós somos eleitos segundo o pré-conhecimento ou a presciência do Deus Pai. Nós fomos santificados pelo Espírito, fomos separados pelo Espírito para quê? Para obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Está vendo? Esses são os passos da nossa experiência de conversão. O Senhor nos escolheu, não é? E o Espírito nos separou para, então, aplicar sobre nós o sangue de Jesus. E aí, assim, nós somos purificados de nossos erros. É assim que alguém se purifica desses erros. Ezequiel 36, de 25 a 27, nos diz, então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Amados irmãos, amadas irmãs, esses versículos todos que estamos lendo
por um lado, se refere à nossa conversão, mas, por outro lado, se refere também à nossa purificação contínua. Porque existem momentos que a nossa maneira de vida, na nossa maneira de vida, nos tornamos um vaso para desonra. Mas eu posso mudar essa situação se eu me purificar desses erros. E ainda é muito importante nós recebermos a água que nos limpa, aliás, a palavra que nos limpa, a água da palavra que nos limpa, a palavra que nos purifica. Olha, João 15, versículo 3 diz: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então, são todos itens ligados à nossa purificação. Então, voltando para aquele versículo, diz 21, assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, nós estamos vendo como nós podemos ser purificados. Nós podemos ver, é pelo sangue, é pelo Espírito, e aqui nós vemos, é pela palavra. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 23 a 25, nos diz: pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Nós somos regenerados de uma semente incorruptível, que é a palavra de Deus. Não é algo maravilhoso? Daí diz, pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória é como a flor da erva. Seca-se a erva, cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Então, podemos ver, a palavra nos purifica. E outro item que nos purifica, nós somos purificados pela fé. Atos 15, versículo 9 diz: e não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Quando nós cremos, pela nossa fé, então essa obra de Cristo, né, se torna real. Nós então somos purificados. Louvado seja o Senhor. Então, aqui nos diz, né, de acordo com o versículo 21, se alguém a si mesmo se purificar desses erros, será utensílio para a honra. Se tornará um utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Honra é uma questão de natureza, um vaso de honra, certo? Porque ali está dizendo, aquele vaso de ouro e de prata são de honra. Por quê? Porque a natureza é uma natureza de honra. Ouro, prata, é tudo material precioso, metal precioso. Mas madeira e barro, não. Isso é de desonra. Agora, quando diz santificado, é uma questão de posição. Agora nós temos um vaso que é de honra, porque é de ouro e prata. Porque foi salvo, porque experimentou o Senhor, ganhou da natureza divina e é produto da obra redentora de Cristo. Agora também esse vaso, esse utensílio não é somente de honra, é santificado, ele é separado. É para o seu possuidor, quer dizer, santificado, separado para o seu possuidor, tem dono. E aí diz santificado e útil. Quer dizer que esse
que é o dono do vaso, usa esse vaso, usa esse utensílio. Esse utensílio é útil ao seu possuidor. Então, olha só, amados irmãos, amadas irmãs, que coisa maravilhosa. Nós, pela obra da salvação e da redenção, nos tornamos vasos de honra. Mas não somente vasos de honra, porque agora nós temos a natureza divina. Nós somos separados para o nosso Senhor. Ele é o nosso possuidor. O Senhor conhece os que lhe pertencem. Não é isso? Eu sou santificado e eu sou útil ao meu possuidor. Eu não sou um vaso inútil. Eu sou um vaso útil. E aqui ainda diz, estando preparado para toda boa obra. Isso quer dizer o quê? Que essa vida de Deus em mim é que me capacita, é que me habilita a fazer a boa obra. Porque essa vida é que me capacita e que me habilita. Está vendo? Agora eu me tornei um vaso que pertence ao Senhor. Eu era um utensílio de desonra. Mas agora eu me tornei um vaso de honra, santificado e útil ao seu possuidor. Então, isso está ligado à primeira afirmação, à primeira inscrição do selo. O Senhor conhece os que lhe pertencem. Agora, nós temos o versículo 22. Foge outro sim das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Isso está ligado à segunda afirmação, que diz: aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Aparte-se da injustiça. Você deve fugir das paixões da mocidade. Então, amados irmãos, amadas irmãs, nós então podemos perceber que nesse mundo de hoje, não somente existe a corrupção externa, a iniquidade, o engano, existe também uma corrupção interna, as nossas concupiscências, as nossas paixões. Nós precisamos ser guardados tanto dessas coisas externas, como nós devemos ser guardados das coisas internas, das coisas da nossa carne. Não é verdade? Existem muitas coisas, tentações que vêm de fora, mas existem muitas coisas que vêm de dentro. E aí, toda essa situação, nós precisamos da obra redentora do Senhor, daqueles itens que nós falamos, para nós nos purificarmos. Devemos, então, fugir das paixões da mocidade. Tem coisas que nós precisamos fugir, mas tem coisas que nós precisamos seguir. Aqui diz, segue a justiça, segue a fé, o amor e a paz. Seguir a justiça significa o quê? Eu ter um viver adequado, segundo o que Deus determinou. Essa justiça é algo ligado à minha vida, à minha pessoa. Seguir a fé para com Deus. Seguir o amor para com as pessoas. E seguir a paz, ter paz com todos, ter paz com Deus, ter paz comigo, ter paz com as pessoas. Mas, como que eu faço isso? É com os que de coração puro invocam o Senhor.
Aqui nós podemos ver a importância da vida da igreja, a importância da rede de cuidado, porque eu devo fugir dessas coisas, corrupções internas e externas. Principalmente aqui fala das paixões da mocidade, das coisas que vêm da nossa carne. Eu devo seguir com aqueles que de coração puro invocam o Senhor, porque eles me ajudarão a ter uma vida de comunhão com Deus. Continuando, versículo 23, repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Repelir as coisas que levam à discussão. Não devemos ser aqueles que amam as contendas, as brigas. Vamos repelir essas coisas. E o versículo 24 diz algo muito importante. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele, para cumprirem a sua vontade. Então, nós, como servos do Senhor, como aqueles que pertencem ao Senhor, como aqueles que seguem a fé, o amor e a paz, a justiça, não devemos ficar discutindo e brigando uns com os outros. Devemos ser brando para com todos. Precisamos estar aptos para instruir, sermos pacientes. Isso se aplica muito à questão da rede de cuidado. Precisamos ter bastante paciência, ensinando. E mesmo quando precisamos corrigir, disciplinando com mansidão os que se opõem. Haverá pessoas que irão se opor. Mas nós os ajudamos na expectativa, olha só, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez. Então, nós devemos ser pacientes, esperando Deus operar. Nós devemos ajudar, não brigar. Briga não resolve. Não é pela discussão que nós vamos trazer alguém para o caminho de Deus. Mas é com mansidão, brando, com brandura, instruindo, sendo aqui, como aqui diz, paciente, corrigindo, disciplinando com mansidão. Porque nós queremos que essas pessoas se arrependam e retornem à sensatez. E aqui o versículo 26 diz claramente, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Essa é uma visão importante. Essas pessoas fazem essas coisas inadequadas. Por quê? Porque estão controlados pelos laços do diabo, amarrados, presos pelos laços do diabo, foram feitos cativos pelo diabo para cumprirem a vontade do diabo. Então, você pode ver aqui, nesses versículos finais, nós não vemos Paulo culpando tais homens. Ele põe a culpa no diabo. Porque foi o diabo que os prendeu. Foi o diabo que os cativou, amarrou com os seus laços para fazerem a vontade dele. Mas cabe a nós o quê? Cabe a nós levarmos a palavra de Deus para tais pessoas. Não discutindo com elas,
mas sendo brandos, instruindo, pacientes, disciplinando, corrigindo com mansidão. Esses que se opõem à verdade. Por quê? Nós temos uma expectativa de que Deus lhes conceda o arrependimento e o retorno à sensatez, a uma mente sóbria. Nós sabemos, nesse mundo que vivemos hoje, nós que somos de Deus, nós temos uma missão. Nós que já pertencemos a Ele, nós ajudamos as pessoas que não pertencem a Ele a conhecerem o Senhor, para que um dia também se tornem vasos de honra. Isso é o que está no coração de Deus. E é para isso que nós servimos. Louvado seja o Senhor. Que o Senhor nos abençoe. Amém.